Muito bom, vamos lá com Lesson 34, mais Language Study, mais um pouquinho sobre syntax. Lembra a ordem das palavras, tipos de unidades de syntax. Ao examinar a maneira que palavras são juntadas e as funções que elas realizam, precisamos ter alguma noção dos tipos de palavras e das combinações delas. Por exemplo, no inglês temos uma classe grande de palavras que chamamos de partículas, que são apenas morfemas singulares. Mesmo assim, na sintaxe, precisamos diferenciar entre elas. Algumas são classificadas como preposições. In, by, with, at, of. Outras são conjunções. Lembra nossas palavras de cola? Ou para introduzir cláusulas pós-posição, and, but, or, for. Ou para introduzir cláusulas de pré e pós-posição, when, because, while, as. E ainda outras como as interjeições, no meio de uma frase. Ouch, oh, wow, great. Né? Saber o que é esse algo? Ah, tá, uma interjeição. Também precisamos olhar os tipos de combinações que ocorrem e como estes funcionam dentro do inglês, porque há restrições em relação às palavras que podem ser usadas. Por exemplo, podemos colocar um número de tipos de palavras na frente de substantivos, como por exemplo, um adjetivo, né? Good, antes do man, substantivo, gold ring, feito de ouro, ou um advérbio, following statement, pronunciamento a seguir. Mais sobre syntax. Descobrindo as estruturas. As primeiras observações sobre a estrutura do syntax acontecem quando começamos a expandir os frames para frases e cláusulas. Frames importantíssimas. Se você não fez, para agora, volta lá para o início e começa a fazer seus frames, gente. É tão importante. Então, expandindo os frames para frases e cláusulas, precisamos anotar, primeiramente, a ordem das palavras, segundo, os relacionamentos das palavras, mencionamos alguns desses relacionamentos ainda agora, e terceiro, os tipos de palavras que podem ser combinados. Estas observações têm que ser confirmadas. Pode não ser possível fazer uma análise detalhada da sintaxe, mas há certos tipos de detalhe que precisamos observar. E aqui são alguns desses detalhes que a gente poderia anotar. Okay? Primeiramente, o tamanho médio das sentenças. Okay? Desse idioma que você está aprendendo. Como é que são? E lembre, gente, isso vem pelo seu ouvido. As maneiras que as cláusulas são combinadas. Terceira, a ordem das coisas principais da sentença, como o verbo, sujeito, objeto. Isso, se vocês já vêm treinando isso já é natural. Você sabe a ordem. Quarta, os tipos de construções que podem constituir sentenças e aqueles que geralmente não constituam sentenças. Vacilar entre palavras numa sentença não é tão ruim quanto parar no meio de uma palavra para descobrir o final correto. Mesmo assim, todos os traços do inglês têm que vir a ser perfeitamente automáticos. Não é possível dominar os detalhes do syntax sem praticar ouvindo o inglês. E treinar também, reconhecer e produzir expressões. Lembra das suas expressões antes não encontradas? Precisamos ficar tão acostumados em perceber expressões que, ao falar, começamos a nos expressar automaticamente através destes modelos de frases naturais. Então, um pouquinho mais aí sobre syntax. Continuando com mais objetos. Employer. Employer vem do verbo to employ, empregar, dar emprego para alguém. Então, employer é quem faz aquilo. Lembra do sufixo er no final? Okay, employer. Agora, employee. 2 i's no final. Employ, que é o verbo employ, aí coloca um i no final. Então, é employee. Employee. Tem que ter aquele izinho extra. E também vindo do verbo employ, mas com outro tipo de sufixo. Okay? Moment. Moment. A good moment. Many moments. One moment, please. Theater. 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 Ok. Muitas pessoas, ao aproveitar que nós estamos com theater, perguntam, ou na época que a gente está vendo, falando sobre cinema ou filmes, né? Movies, the movies, lembra nas primeiras lições, vimos movies, era o cinema, go to the movies, ir aos movies, em vez de ir ao cinema, ao teatro, a gente falaria em português, ou ao cinema, aliás, mas no inglês, aquele prédio se chamaria um movie theater.
teatro, um theater para movies. Então, o lugar, o prédio, um movie theater. Oh, place. Falando em lugares. Place. Place. First place, second place, last place. Usa muito com os seus posicionamentos. Que lugar chegou? My place, a good place, any place. Favor. Favor. Can you do me a favor? Fazer um favor. Leisure. Quem não gosta de um leisure? É esse tipo de leisure não é raio laser, aí já é laser. Leisure. Suitcase. Vai precisar do suitcase para ir na sua viagem de leisure. E talvez você vá num ship. Ship. Boat. Boat, ship é um tipo de boat, barco, mas geralmente a gente referindo a um boat é menorzinho do que um ship. Okay? Palavras de ação, to accept, passado regular, ed, e tem um T, então faz o ed normal, accepted. He didn't accept the job. I accepted the gift. To owe. Esse não é um verbo muito bom para fazer. Tenta não fazer esse verbo. To owe, passado regular, ed. Aliás, acrescentamos só o D, mas também a pronúncia só do D. Owed. Owed. É esse tipo de dever, não é o verbo auxiliar. Você deve estudar, deve fazer alguma coisa. Aqui é owe, tem que pagar. You owe me some money. I don't like to owe. I owe you my life. Muito bom, continuando, mais verbos. To rent. Forte no R, forte. To rent, passado regular, ed, e o som do ed, rented. Bem comum essa palavra do dia a dia, ou esse verbo, então muito comum tirar o T, rented. Rented an apartment, rented a house. De rent. Rent também serve para o objeto aluguel. Pay the rent. Pagar o aluguel. How much is the rent? Quanto é o aluguel? How much is the room to rent? Usa-se muito essa expressão how much em relacionamento ao verbo to rent, falando sobre o preço de quanto aluguel. Are you renting now? Aluguel de qualquer coisa serve, não é só móveis, não. Carros, etc. To receive. To receive. Received. Só o D no final. Receive, usa-se muito aquele posicionamento from, recebendo de. Você não recebe para. Okay? Receive from. Can you receive this package? I didn't receive anything. To go out. Verbo, em português, em inglês eu coloquei uma expressãozinha, tem uma expressão para isso, mas um termo para esse tipo de verbo, nós não vamos entrar em detalhes, mas go out, bem comum, okay? Eu gosto de usar as coisas que nós vamos usar no dia a dia. Então, to go out, passado went out. Okay? Geralmente perde o T, went out the door, went out to the movies, went out with my girlfriend, went out, pode ser fisicamente só sair do lugar, mas também, como no português usamos sair no fim de semana, para onde é que você quer sair, where do you want to go out? Go out to eat, bem comum, sair para dar um lanche, comer. When do you want to go out? I want to go out with you. To order. Ordered, só o D no final aí do passado, ordered. Vários usos para order, mais comum no dia a dia é fazer pedidos, encomendar alguma coisa no restaurante, você vai order, waitress, we are ready to order, prontos para fazer o pedido, até o pedido chama-se o order, okay? Can I take your order, etc. Então, encomendar também, comprar coisas no catálogo, fazer pedidos. Agora tem outro uso, militares usam um comando, ordem, dar uma ordem a alguém, tem esse verbo também, to order, okay? I want to order a dress. You can't order things here.
Let's order. Bem comum. Lembra, treina os seus let's. Então, vamos pedir, vamos fazer nosso pedido. Estou com fome. Let's order. To shave. Passado regular, ed, som de D, shaved. Verbo mais comum para os homens. Tem algumas mulheres que também aproveitam o barbeador. To shave. I need to shave. I need a shave. Can you shave this ice? Também raspar, né? Raspar o gelo para fazer alguma coisa. To promise. To promise. Passado ed, som de T, promised. Promised. Comum também, desde crianças aprendemos esse verbo. Oh, I promise, né? Do you promise? Perguntando. Então, treino é um verbozinho. Não precisa treinar milhares de fórmulas. Os 2 ou 3 que são comuns do seu dia a dia. Aí quando você está naquela situação, oh, yeah, I promise, I promise. Eita, esse verbozinho comum do dia a dia. Eu sei dos 2 ou 3 usos desse verbo e estava na hora lá eu usei. Então, é assim que faz. He promised to come. I don't want to promise anything. Ok? Último objeto, temos aí, o verbo, aliás, objeto por causa do desenho aí. To cut. To cut. E o passado irregularíssimo, lembra aqueles verbos que não topam mudança nenhuma, eles ficam igual no passado. Você tem que, pelo contexto, deduzir se é um passado. E cut também. Então, can you cut the paper? He wants to cut his hair. Qualificadores, revisãozinha aqui. Somebody. Tivemos someone, ok? Somebody, algum corpo. Anybody. Nobody. Lembra dessas quantias? Some, any, o no, nobody, aí que é o negativo, é nenhum corpo. Okay? Também existe, nós treinamos mais o some e o any, mas o no também é usado. Enough. Enough, quantidade. Enough. Será que é enough? I've had enough. Já, suficiente. Ou not enough. Not enough time. Not enough money. Million. Half. L mudo. Half. Quarter. Ou na garganta, quarter. Must. Must. Não é necessariamente um qualificador. Seria um verbo auxiliar. Eu joguei aqui para vocês não confundir na gramática, colocar no grammar só por causa dele. Mas verbo auxiliarzinho que existia, os britânicos ainda usam muito, mas norte-americano é raro. Entra de vez em quando, mas geralmente nós vamos usar o have to, ou hoje em dia o gotta em vez de must. Então, you must study, you gotta study. Okay. Mas, então aí você deve fazer tal coisa, indica a autoridade do falante, né? Você precisa fazer isso, teu pai está falando, você deve fazer, mas é basicamente igual a should ou have to, é mais como have to, gotta também. Ok, e mais alguns exemplos aqui de sufixos, lembra? É interessante, nós usamos muito, então acostuma, naqueles que são mais usados no dia a dia, palavras comuns do dia a dia, vamos ver aqui. A gente acrescenta, tem a palavra do início e a gente vai acrescentar o sufixo para ver como muda o significado. Hard, qualidade aí, hard, do outro lado, harden, o verbo to harden. Soft, to soften, perde o T, to soften. Ripe, to ripen. Sick, to sicken. Ok, objeto aqui, gold, virando qualidade agora, golden. Wood, wooden. Ok, nossos expressions. Fortunately for you. Fortunately tal coisa ocorreu. Unfortunately. Ok? Eu sei que parecem enormes essas duas palavras e será que nós vamos usar mesmo? Tem algumas palavras grandes assim que são comuns no dia a dia. Então, unfortunately. Cuidado com o seu ritmo também. Não é fortunate, é fortunate. Unfortunately. Fortunately. Bate no for. Dishwasher. Okay? Serve para a pessoa que lava os pratos ou louça e também a máquina. Okay? Dishwasher. Olha só a combinação aí de morfemas, né? Dish, prato, wash, lavar. Morfema, lavador, né? Então, prato lavador, dishwasher. Amusement park. Amusement park. Tivemos esse objeto já, mas só lembrando dessa expressão aí, é legal ir ao amusement park.
1 and a half, quantia aí, 1 e uma metade, é 1,5. Às vezes a pessoa vai confundir 1 and a half com, ele quer uma metade. Meio, ele quer uma metade. Não, ele quer 1 e uma metade. Ou 1,5, 1 and a half. I doubt it. I doubt it. É um também, eu duvido isso. Ok, os seus in-laws. In-laws, seus parentes de casamento, se eu ouvir alguém dizer, esse fim de semana passei lá com os in-laws, etc. Vocês que são casados, vocês têm então a sua família. Interessante observação, pode ser, eu não pesquisei isso ainda, mas uma diferença cultural, eu não sei, mas para norte-americano, nós, quando casa, a família da sua esposa, do seu marido, acaba virando a sua família também, literalmente. Então você agora tem 2 pais e 2 mães, né? E as suas irmãs e também mais irmãs e mais irmãos, ok? Só que aqueles lá só tem uma qualificaçãozinha que eles são dentro da lei, in-law. Ok? Então, e é comum, até vocês poderiam estranhar isso, né? Porque talvez até o brasileiro faz, eu não tenho visto muito, mas eu sei que lá é super comum, mas você está com a sua sogra e chama ela de mãe, né? Mãe isso e mãe aquilo, ok? Ou seu sogro, né? Pai, ok? Seria um pouco estranho em português, chamaria de sogro, meu sogro, né? No inglês não, é meu pai. Seu pai mesmo, né? Não, é meu pai dentro da lei, father-in-law, mas dentro da sua família, todos vocês juntos, vocês chamam de pai, de mãe, de irmã, de irmão, ok? Dentro da lei, então. Mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Muito bom. Ok, no Grammar, só aproveitei o espaço do Grammar para colocar um negocinho interessante. Poderia ter muitos outros desses, mas só para vocês terem uma média, para vocês verem até onde vocês chegaram. Daquele bebezinho que não sabia de nada. Hoje em dia vocês podem manipular ou expressar-se sobre ações, que é o mais importante no nosso dia a dia, coisas que ocorrem, ok? O verbo. De várias formas. Okay? Vamos ver algumas dessas formas. Você pode falar sobre, nosso verbo vai ser o verbo swim, nadar, okay? Fazer natação. Vamos ver então, presente, he swims. Ontem, he swam. Amanhã, he will swim. Colocando condição, condição não, ele podendo, só que podia. He could, ontem, he could swim. Nós não tivemos, alright. He has swum. He has swum, lembra? O presente perfeito, tem nadado e ainda está nadando. He had swum, o seu passado perfeito. Ele tinha, naquela época ele tinha nadado todos os dias. Aí o seu presente contínuo, he is swimming. O passado contínuo was swimming, ontem estava, né? O seu futuro perfeito, he will have swum. Quando nós chegarmos lá, nós vamos descobrir que ele terá nadado. Okay? He will be swimming, futuro condicional ou contínuo, né? Estará nadando, futuro. Has been swimming, aí mistura tudo, ok? Terá estado nadando, seu perfeito junto com o seu contínuo, aliás, tem estado nadando, tinha o futuro, o passado, he had been swimming, ele tinha estado nadando quando nós chegamos lá. He will have been swimming, terá estado, né? He could not have been swimming, não é possível. He was not swimming, He has not swum, he would not have swum. Lembra de voltar e dar uma olhada ao seu presente perfeito, todo aquele dos perfeitos, de uso de particípios também, e também, é claro, o básico, seu presente, passado, o contínuo, presente contínuo também, passado contínuo, futuro, e misturando tudo, ok? Muito bom, encerramos a lição.